Fala pessoal, beleza? Eu tô lendo esse texto com os meus alunos. Eu estou lendo esse texto com os meus alunos, que diz assim: Neuroimaging study sheds light on how to clear thoughts from your brain's working memory system. Traduzindo, né? Estudo com neuroimagem lança luz em como limpar, né, os pensamentos do sistema de memória de atenção do cérebro, né? Ou seja, tudo aquilo que você está prestando atenção, como o cérebro ele conseguiria suprimir aquilo, apagar aquilo? Como o cérebro, você pega uma imagem agora que você está olhando, como você conseguiria desviar a atenção dessa imagem? E isso tem efeitos muito importantes, práticos, porque a partir daí você consegue trabalhar em cima de traumas, né? Por exemplo, barata, que é uma coisa bem clássica, olhar para a barata já desencadeia emoções em muitas pessoas, né? De pânico até. Cobras, animais assim. Como uma pessoa conseguiria apagar do cérebro essa memória, essa imagem, de modo que, conseguindo apagar, você não evoca, e você não evocando, você não desencadeia, né, as emoções em torno daquela imagem. E esse texto aqui é bem interessante, por quê? Porque ele coloca aqui, ó, olha que interessante. Então, ele fala assim, um dos autores do estudo, né? I have been studying how the brain discards information for a number of years. Traduzindo, né? Eu venho estudando, né, como o cérebro ele descarta informações, né, do cérebro por muitos anos. E ele continua. I am fascinated by the powerful mental process, which we so often take for granted, that allow us to juggle myriad thoughts and accomplish goals in our daily lives. Aí ele conclui. Eu estou fascinado, né, com o poder de processo mental que nós sempre temos como uma coisa certa, que nos permite, né, ter muitos pensamentos e atingir os objetivos das nossas vidas diárias. Só que ele coloca aqui, ó, the control or lack thereof of thoughts play a critical role in many mental health disorders as well. Então, se nós conseguimos ter, né, muitas imagens, muitas memórias dentro do nosso cérebro, aí ele coloca o controle desses pensamentos, né, pode ter um papel crítico em muitas doenças mentais, né? Disorders é o conceito de doença. Então, a partir do momento em que a pessoa consegue um mecanismo de simplesmente anular essas memórias, esses pensamentos, quer dizer, ele substitui, ele anula, ele apaga esses pensamentos, como eu falei, não desencadeia as emoções que estão em torno, né, desses pensamentos. Não tendo pensamento, não tem aquele gatilho que gera aquela emoção. E ele explica nesse texto como ele foi feito, né, esse exercício. E aqui tem uma coisa bem interessante, que essa palavra afterward seria depois, né? Então, afterward, participants given instructions to either replace the thought, primeiro, clear all thoughts, segundo, or
suppress the thought. A palavra thought aqui é pensamento. Então, olha só. Depois os participantes foram dados instruções para ou substituir o pensamento, substituir, replace apple with mountain. Simplesmente você substitui maçã por uma montanha. Eu te mostro uma foto de maçã, depois você está olhando a foto, depois eu vou falar, substitui mentalmente essa palavra maçã, essa imagem maçã, por uma imagem montanha. Aí, através lá dos eletrodos, né, de pesquisa, a pessoa conseguiu substituir a imagem maçã pela imagem montanha. E colocou clear all thoughts, né? Ou seja, limpe todos os pensamentos agora, ou seja, simplesmente não pense em nada, apague as imagens. Aí tem essa aqui, ó, akin to mindfulness meditation. Essa palavra akin significa semelhante ou parecido, né? Semelhante é parecido, parentado, né? Então, semelhante à meditação mindfulness. Mindfulness, quando você quando você tenta, nesse caso, esvaziar o seu próprio pensamento. Quer dizer, simplesmente não pensar em nada. E para terminar, suppress the thought, ou seja, simplesmente você suprime, você apaga definitivamente o pensamento. Aí ele fala, focus on it and then deliberately try to stop thinking about it. Você vai focar nesse pensamento de quando você estava com 5 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá, andando de bicicleta, ou quando você estava andando de bicicleta quando criança, e então você deliberadamente vai tentar parar de pensar simplesmente nisso. De acordo com esse estudo, houve muito sucesso em conseguir, né, ou você substituir o pensamento, ou você limpar o pensamento, ou você suprimir esses pensamentos. E por que isso aqui é importante, né? Claro que isso aqui é bem interessante, por quê? Porque aqui, ele colocou aqui, ó, essa parte aqui que a gente vai terminar. The findings have important implications for understanding basic cognition and could help in the treatment of psychiatric conditions such as post-traumatic stress disorder, which is characterized by intrusive, unwanted thoughts. Tá aqui, né, a importância desse tipo de estudo. Traduzindo, estas descobertas têm implicações importantes, né? Por quê? Por entender a aprendizagem básica. Cognition aqui é aprendizagem. Aprendizagem básica. E poderia ajudar em tratamentos de doenças psiquiátricas, tais como uma desordem, uma doença de estresse pós-traumático. A pessoa teve um acidente de carro, né, vai ficar com as memórias, foi vítima de incêndio, como aconteceu comigo no ano passado, ou então vítima até de abusos, né, ou então até mesmo de violências, né, pai, mãe, enfim, etc., familiares, ou então vítima de bullying. Então você vai criar aquelas imagens na cabeça que criam um estresse, né, que criam um trauma, né, através do estresse. Então você teve uma situação super difícil, até por anos, então gerou o quê? Uma pressão que criou um trauma depois disso. Então como é que se trabalha com isso? Você vai tentar suprimir, apagar, limpar essas imagens da memória. E isso é possível, de acordo com o texto. E aí ele coloca, né? Isso é interessante para um tratamento de doenças psiquiátricas, como de desordens pós-traumáticas, de estresse pós-traumáticos. E ele coloca que é caracterizado por o quê? Pensamentos indesejados e pensamentos intrusivos. É isso mesmo, né? Português.
intrusivos, aqueles pensamentos intrusivos que a gente não quer ter e acaba tendo. Tudo bem? Aí ele coloca aqui, ó. But more research is needed to clarify the extent of the new findings. Ele coloca. Mas mais pesquisas são necessárias para esclarecer a extensão dessas novas descobertas, tá? É um texto bem interessante, né? Que ajuda muito, ou ajudaria em tese, os psicólogos principalmente, né? E os psicólogos já sabem disso também, né? Psiquiatras, todos eles já sabem disso. Mas enfim, se você não tem consciência de que é possível você suprimir esse pensamento que está gerando um gatilho para algum tipo de sentimento ruim, de acordo com esse texto, é possível. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Até a próxima.